E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre calorimetria. Ela diz o seguinte: quando, numa noite de baixa temperatura, vamos para a cama, nós a encontramos fria, mesmo que sobre ela estejam vários cobertores de lã. Passado algum tempo, nos aquecemos porque, e aí a gente tem que então preencher essa frase com a resposta correta. Para a gente conseguir entender, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina então que aqui tem uma pessoa, eu vou desenhar ela de palitinho mesmo, né? Só para representar. Imagina então que aqui tem uma pessoa. Perfeito. Vou ver se eu consigo aumentar essa pessoa para o exemplo ficar melhor. Então tá aqui, ó, nossa pessoa de palitinho, tá? E essa pessoa, ela está sobre a cama dela, né? Ela está deitada ali na cama dela. Vou desenhar a cama dela aqui embaixo, só a linha da cama mesmo para a gente entender a ideia, tá? Então ela está deitada sobre a cama dela. Uma pessoa tem em média ali uma temperatura de 35, 36 graus Celsius, né? Que torna ela um corpo mais quente que o meio, né? Visto que o meio tem uma temperatura mais baixa, que é um dia de temperatura mais baixa, como a questão falou. Então, em resumo, o que nós temos é o seguinte: nós temos um meio mais frio. O que eu quero dizer como meio, né? O ar, o ambiente, o quarto dessa pessoa. E essa pessoa, ela se torna, né, um corpo mais quente, um corpo quente aqui nessa situação. E aí o fluxo natural de calor, a gente sabe que é do quente para o frio, ou seja, esse cara aqui, essa pessoa, né, ela irradia, então ela começa a emanar uma energia associada a essa diferença de temperatura entre ela e o meio, e essa energia é o que a gente chama de calor. Então começa a ocorrer aí uma emissão de calor para o meio. Perfeito. Se essa pessoa, ela coloca sobre ela um cobertor, né? Se ela se tapa com uma coberta, deixa eu botar aqui, ó, essa pessoa se tapando com a coberta, o que a gente tem que entender, né? A coberta, ela vai fazer o trabalho de isolar essa pessoa, né? Óbvio que não isolar totalmente, mas vai isolar termicamente essa pessoa, de maneira que esse calor que ela está irradiando não vai ir para o meio com facilidade. Então a coberta basicamente faz isso. A pessoa está irradiando calor, só que desse calor todo que ela está irradiando, só uma pequena parcela de calor consegue de fato ir para o meio, né? A outra parcela acaba esquentando a manta e, de certa forma, refletindo ali e voltando, mas não passa. Então, qual é a função da manta, qual é a função de uma coberta, qual é a função de um casaco? É justamente isso, é minimizar as perdas de calor, fazer com que eu perca menos calor e, consequentemente, a sensação de frio seja menor, tá? Só que aqui tem alguns pega-ratões na questão que é bastante interessante a gente comentar. Alternativa A diz o seguinte, ó: o cobertor de lã impede a entrada de frio. E aí tá bem errado, né? Porque o que acontece? O frio, ele é um estado. O frio não se mexe. Está frio lá fora e está quente dentro ali, debaixo da coberta. O que se mexe é o calor, naturalmente, do mais quente para o mais frio. Então, esse termo entrar frio, né? Sair frio, sei lá, esse termo tá muito errado porque o frio é um estado, ele não se mexe. E todo tipo de questão que falar sobre isso, né? Entrar frio, tá bem errado. Alternativa B: o cobertor de lã não é aquecedor, mas sim um bom isolante térmico, que foi o que eu comentei, ó. O que eu quero dizer? Bom, isolante térmico é essa explicação que eu dei. E ele não é um aquecedor, porque para ser um aquecedor tem que ter uma temperatura mais alta do que eu. Então o que me aquece? Lareira, né? Uma estufa, um secador de cabelo, um café quente, porque eles apresentam uma temperatura mais alta que eu e eles me dão calor. Agora, algo que não tenha uma temperatura mais alta que eu não se torna um aquecedor, ou seja, não vai me aquecer, não vai me dar calor, não vai emanar calor para mim. Pelo contrário, eu vou dar calor para a coberta. Só que como a coberta, ela é um péssimo condutor de calor, ela é um isolante, ela consegue fazer esse trabalho que eu falei de diminuir a perda e fazer com que eu me mantenha aquecido, né? Ou melhor,
fazer com que a sensação de frio seja bem pequena e eu praticamente não perceba ela. Resposta certa, então provavelmente a alternativa B para essa questão. Vamos dar uma olhadinha ali nas outras só para ter certeza, né? Alternativa C, o cobertor de lã só produz calor quando em contato com o nosso corpo. Aí que tal? Produz calor. Primeiro que a gente não produz calor, né? A gente emana calor, a gente irradia calor pelo fato de estar mais quente que alguma coisa no ambiente. E de novo, o cobertor ele só vai fazer essa irradiação de calor para o meu corpo se ele fosse algo mais quente que eu. Por exemplo, um cobertor elétrico faria isso, um cobertor normal não. E não tem nada a ver com esse negócio de contato com a nossa pele, com o nosso corpo, né? E a D aí falam sobre absorver frio, né? A D fala, o cobertor de lã não é um bom absorvedor de frio, e E, o corpo humano é um bom absorvedor de frio. Essas duas frases eu nem preciso pensar muito, porque elas estão bem erradas justamente no mesmo ponto, que é a questão de absorver frio. Como eu disse, o frio é um estado, né? O frio não entra, o frio não sai, a gente não absorve frio e nem emana frio, né? O conceito que se movimenta, digamos assim, nessa situação é o calor, que justamente a definição dele é energia térmica em movimento, energia térmica trocada entre corpos. Então, realmente, a resposta para essa questão é a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!